Aleluia, Jesus, nosso irmão pastor Eros. Vamos receber o servo de Deus com as palmas bem alegres para Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Benção estar aqui reunido para aprender hoje, nessa noite, né? A palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro e muda. Muita gente fala que ama Jesus. Só que se você não amar a palavra, você não ama Jesus. O verbo se fez carne, quer dizer, a palavra se fez carne. Jesus é a própria palavra. Então, se você não ama a palavra, você não ama Jesus. Você pode amar outra coisa menos Jesus. Eu quero ler aqui no Evangelho do evangelista João, no capítulo 8 e o versículo 31. Os irmãos podem se assentar. Uma noite de ensinamento, os irmãos podem se assentar. A referência, muitas vezes, não está na posição do nosso corpo, e sim na posição do nosso coração. Não adianta nada, às vezes as pessoas estão de pé, mas não reverencia Deus no seu coração. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo 31. Aleluia. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O 32. É bem conhecido esse versículo aqui. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como eu falei, muitas vezes as pessoas falam que amam a Jesus, mas não amam ouvir Ele falar. Aí é uma dissonância. E Deus, Ele trabalha através da sua palavra. Ele criou o mundo, tudo. E Deus, Ele vai trabalhando na nossa vida, vai mudando as nossas coisas através da palavra de Deus. Irmãos, feche teus olhos. Eu quero fazer uma oração nesse momento. E talvez você esteja aí todo disperso. Amado Espírito Santo, obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor Deus, que nós estamos em torno da tua palavra, Senhor. Deus, eu repreendo nesse momento, Senhor Deus, todo atrapalho para que nós possamos ouvir a tua palavra, Senhor. Todo pensamento disperso, tudo aquilo que tenta arrancar, Senhor Deus, a tua palavra de nós, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor Deus, por esse momento, em nome de Jesus. Como eu estava falando, Jesus estava falando isso aqui para os judeus. Os judeus eram conhecedores da palavra de Deus. Os judeus, eles meditavam na palavra de Deus. Eles tinham um relacionamento com a palavra. E mesmo assim, não havia mudança na vida deles. Por que não havia mudança? Porque a palavra sem o Espírito, ela produz morte. Como é que funciona assim? A palavra sem o Espírito produz morte. A palavra de Deus, sem o Espírito de Deus, produz morte. A palavra de Deus com o Espírito de Deus produz vida. Então nós temos que ter um relacionamento com a palavra e buscar o Espírito Santo para Ele nos dar discernimento da palavra, para que a gente possa entender. Por exemplo, se você trabalhar a palavra de Deus como lei, a Marcele falou dos dízimos. Só que enquanto você não entender o dízimo, enquanto Deus não falar no teu coração, é bom você nem dizimar. É verdade. Porque se torna uma lei para você. E essa lei vai te matar. Você tem que entender. Deus tem que falar no teu coração. A palavra, ela está aqui. Mas quando que vai funcionar para você? Quando ela se tornar viva para você. Quando você dizer assim, entendi. Então, quando eu comecei a ir para a igreja, meu testemunho é esse. Quando eu comecei a ir para a igreja, eu nunca tinha ido numa igreja evangélica. Nunca. Poucas pessoas haviam pregado para mim. Pessoas haviam profetizado na minha vida. Eu trabalhava no aeroporto. E uma vez um guarda tinha uma sala, lá como o aeroporto tem lugar restrito. E tem lugar que você só passa, você tem que ser registrado.
E tem um lugar que é de metal, se você tiver algum metal, vai apitar, você tem que mostrar o que é. E fica um guarda ali, uma câmera ali para mostrar o que o guarda está fazendo. O guarda tem que ficar atento porque ele também pode ser cobrado se ele não revistar os funcionários. Então, aquele entra e sai, um dia eu passei, se você entrar numa porta, ele tinha que abrir a porta, ele apertava o botão aqui, abria a porta ali. Nós tínhamos acesso livre, nós trabalhávamos na limpeza, e daí, claro, mostrando tudo que você estava levando, tal, para onde você estava levando. E eu passei no negócio de metal, quando eu fui entrar na outra porta aqui também, era restrita, ele apertou. Antes de apertar o botão, eu falei, eu olhei, pensei que tinha alguma coisa errada, ele falou assim, Deus tem uma obra na tua vida. Não sei quando vai acontecer, não sei se você conhece ou não conhece a palavra de Deus. Eu escutei aquilo, dei risada dele. Não entendia o que era isso. Para mim aquilo ali era uma loucura. Outra vez um policial militar, na entrada do aeroporto também, bem um pouco antes de me converter. Esse policial era crente da quadrangular, depois eu fiquei sabendo. E sempre estava evangelizando por ali. Ele colocava nos carros lá, ele colocava um folhetim e tal. E eu sempre entrava, cumprimentava ele, porque ele sempre trabalhava ali a posição dele ali. E eu trabalhava ali, sempre dava bom dia, boa tarde. Mas um dia em especial eu passei por ele, ele me segurou assim que eu me assustei. E ele pegou e logo por isso, a gente já me arredio de polícia. Ele mostrou um folhetim que tinha um relógio. E ele falou assim para mim, está chegando a hora. Não entendi nada, peguei aquele folhetim, guardei, porque graças a Deus não era nada errado, consegui minha vida. E quando eu conheci a Marceli, quando eu conheci uma amiga da Marceli, começou a me evangelizar, tentava me levar para a igreja, tentava me levar para ela também, na verdade. E queria namorar comigo e tal, e falou que eu tinha que ir para a igreja. Eu ia até na porta e me dava uma vergonha terrível. Eu não conseguia entrar na igreja. Ia até na porta e falava, não, outra hora eu vou. Eu deixava ela e ia buscar no final do culto. Foi umas 3 vezes, acho que eu fiz isso. Não conseguia entrar, irmãos. Não conseguia entrar na igreja. Daí, não deu certo. Daí a nós retacou. E foi pra cima e agora eu tenho que ganhar esse homem. E aí eu entrei. Só que quando eu comecei a conversar com ela, na minha mentalidade, os crentes eram dominados pelo pastor. Eu pensava que os crentes eram pessoas de pouca inteligência e o pastor manipulava. Era dessa maneira. A minha visão era a visão do mundo, eu achava que era um comércio. Eu tinha essa visão, falei lá, os pastores querem ganhar dinheiro, pegam os bobos, iludem e tal, mantém iludido ali, e ganhando o dízimo e a oferta. Era assim que eu pensava. Eu chamava a Marceli de pior do pastor, quer dizer que andava na cabeça do pastor, que o pastor mandava, que ela obedecia igual obedecia o pai. Eu falei, ele não é teu pai? Ela falou, não, se o pastor não deixar, não faz, tá? Ela era jovem e continua, né? E eu falei assim, ó, eu vou ir na igreja. Se eu perceber que é manipulação, estou fora. Falei, se for de Deus, eu permaneço. Se não for de Deus, eu caio fora. O primeiro culto, irmãos, confesso, não entendi absolutamente nada. Foi no domingo. Daí na segunda, não tinha culto lá na igreja, mas a Marceli queria passear comigo, me levou eu na Deus e Amor. Na Deus e Amor tinha culto na segunda. Na segunda-feira, eu fui lá, eu estava com a jaqueta marrom, olha como se fosse hoje. E eu tinha tentado várias vezes tentar parar de fumar, sabe? Tinha tentado, não conseguia, tinha tentado, não conseguia, tinha tentado, não conseguia. Uma vez aqui, subindo aqui no Carique, eu joguei uma carteira de Free, nem sei se existe mais essa marca. Joguei uma carteira, na época era um Free brasileiro. Joguei grande coelho, falei, vou parar. Joguei lá. Subi umas 2 esquinas, falei, mas depois vai me dar vontade. Ô misericórdia.
Fui lá com 2 pedaços de pau e lutei, arranquei lá de dentro do poeiro forte. Tinha tentado parar e não conseguia. E eu fui lá na Deus e Amor, junto com a Marjorie, com a Naizinha, conversando, igual eu estava conversando. E lá, Deus mostrou o homem que estava pregando, assim, que alguém estava tentando se libertar do cigarro e não tinha conseguido até no momento, mas Deus ia libertar. E ele mandou erguer a mão. E eu, mas quem disse que eu erguei a mão? Mas não ergui a mão de jeito nenhum. E ele foi insistindo, e eu estava meio na porta, eu queria ir embora. Né? Eu sabia que aquilo ali dava de acordo com aquilo que eu já tinha tentado. Mas eu não entendia esse negócio. Mas ele me apontou para mim. Ele falou, você aí de jaqueta marrom, Deus vai te libertar do cigarro. Eu falei, amém, eu recebo. E depois daquele dia eu parei de fumar. Eu não posso dizer assim que eu não cansei de sonhar. Já faz 22 anos que eu parei de fumar. Esse negócio é tão forte que de vez em quando ainda eu sonho. Tem gente que pensa assim, mas é facinho caramba. Se não for Deus, não tem. E estamos falando de cigarro, bebida. Não existe. Chega lá na farmácia e fala assim, eu quero um remédio para parar de beber. Não existe. É igual um câncer. Não tem cura. Para a medicina não tem cura. A droga não tem cura. Só existe tratamento. Mas para Deus, irmãos, para Deus, a solução. E é mais perto do que você imagina. Glória a Deus, aleluia. Deus tem mais vontade de te libertar do que você de ser liberto. Aleluia, Jesus. E eu consegui, graças a Deus, me libertar daquilo ali com uma facilidade assim que foi estrondosa. Isso foi na segunda, mas não entendi nada e não aceitei Jesus nada. Na terça, era muito ensinamento igual hoje. O pastor pregando sobre quanto você ganhava em estar na igreja. E eu perdia muito dinheiro lá fora. Porque o meu dinheiro, parte dela ia para as coisas do mundo. Naquilo que não era pão. Os amigos. Entendeu? Os amigos rodeavam quando sabia que eu estava com o salarinho no bolso. Quando eu estava quebrado, que daí eles tinham que pagar para mim entrar nos lugares, eles corriam de mim. Se esquivava aqui e ali. A gente fazia de conta que não percebia, porque era amigo, mas a gente notava que quando estava sem dinheiro, você tinha um valor. Quando você estava com dinheiro, você tinha outro valor. E ele começou a se ministrar sobre quanto você ganhava só de estar aqui. Isso foi uma palavra tão poderosa que abriu meu entendimento. Abriu, eu entendi. Eu entendi tudo, até as profecias que eu tinha recebido, que nem a minha tia havia profetizado, esse pessoal que eu falei, o guarda, o policial, havia falado, e eu entendi. Eu entendi o Evangelho. Me abriu o entendimento, me rasgou, como se eu tivesse cego, e eu falei, agora eu enxergo. E é assim que a coisa tem que acontecer. Às vezes você tem uma dúvida em alguma coisa na igreja, sobre a palavra, você tem que orar a Deus, buscar a Deus, até Deus desvendar isso para você. Porque quando Deus desvendar a questão do dízimo, a questão da oferta, o que for, acabou. Ninguém mais vai te prender. Aí você, realmente, você foi livre. Glória a Deus. Em toda a área. Então não faça nada por obrigação, porque o pastor fala, porque a pastora fala, não. Busque a Deus. O Espírito Santo, ele vai te ensinar em toda a verdade, ele vai te encaminhar. O mesmo Espírito que usa o pastor, fala ao teu coração, habita na tua vida. Ele trabalha na tua vida. Hoje, por que tem gente assim, eu tenho medo de revelação, eu tenho medo dessas coisas de profecia. Irmão, se não for de Deus, simplesmente não vai testificar em você. Você vai dizer, esse negócio acho que não é para mim. Você não precisa receber. Você tem que apontar o profeta, claro que não, irmão, deixa eu falar. Só você não recebe a palavra. Porque quando é de Deus, Deus vai falar através do profeta e vai falar no teu coração, porque o Deus que usa o profeta fala no teu coração.
E acabou, você recebe. É de Deus, é minha, e eu recebo em nome de Jesus, eu entendi, é para mim. A questão, muitas das vezes, está em você se apegar à palavra, a Deus, e você começar a se relacionar com Ele igual uma pessoa. Tem pessoa que ora somente quando está de joelho. É errado, irmão. Ora só quando está na igreja. É errado. Você pode orar andando, você pode orar lavando a louça, você pode orar trabalhando, você pode orar a todo momento. Fala com Ele, começa a criar um relacionamento com Ele. Fala assim, fala no meu espírito. E Deus vai começar a te dar direção. Tem coisa. Se eu começar a contar os testemunhos de quanto Deus fala no meu coração quando eu estou trabalhando. Às vezes eu fico impressionado. Eu faço um teste assim, às vezes eu não sinto em colocar no carro, eu vou lá e coloco, não vendo. Às vezes eu sinto em colocar no carro, vendo. Às vezes eu tenho mais um para ir, eu não sinto paz de levar. E às vezes quando eu coloco ainda, às vezes a pessoa, quando eu não sinto paz, a pessoa se ignora e tal. E às vezes eu percebo, tenho certeza, quase 100% de certeza que a pessoa vai comprar. A coisa mínima, é mínima, mas você vai aprendendo as coisas pequenas. Fala com Deus. Outra coisa que eu aprendi, vai criando demanda, vai buscando a Deus nas pequenas, daí com os dias você vai começar a buscar a Deus nas grandes coisas. A pessoa já quer uma grande coisa, mas a fé dele não está desenvolvida com a grande coisa. Vai desenvolvendo nas pequenas. Vai crendo nas pequenas coisas, vai crendo que Deus vai fazer nas pequenas coisas. E Deus vai acrescentando a tua fé, acrescentando. Eu sempre conto testemunho. Se você não consegue remover um grande monte, comece com os pequenos. Se você não consegue ainda orar para Deus te libertar de um câncer, ora para Deus te libertar de uma verruga. E vai orando. Uma hora essa verruga vai subir, a tua fé vai subir com uma verruga e vai crescendo e vai crescendo. Mas se você não se relacionar com Deus e com a sua palavra, você nunca vai crescer. Vai falando com Deus, Deus, eu preciso disso. Vai aprender a colocar tudo na presença de Deus. Tem pessoa que só ora quando está assim avivado. Quando Deus falou com ele, quando ele foi na igreja, ele fica uns 2 dias bom. Não, irmão, eu oro sem vontade. Eu oro quando eu estou triste. Eu oro quando eu brigo com a Marceline. Eu oro. Ah, irmão, mas será que não? Eu oro. Você tem que criar uma disciplina de sempre estar falando com Deus. No começo, os teus pensamentos fogem. Aí você puxa eles e vem. Puxa eles e vem. Sempre a tua mente vai tentar fugir das coisas de Deus. Você fala, não, vem aqui, vamos andar com Deus. Chega um ponto que você vai se disciplinar. Irmão, e como é que eu me liberto? Essas coisas vão caindo da tua vida. Quando você vê, você não vai conseguir mais essas coisas. É a pessoa que fala assim, eu tenho que parar com isso. E daí quando ele não consegue, ele se frustra. Fala, não vou na igreja, porque eu tentei parar, não consegui, esse negócio de igreja não é para mim. Irmão, deixa lá. Vai se relacionando com Deus. Vai se aproximando de Deus. E as coisas ruins vão se afastando de você. As coisas que você queria vencer, quando você menos espera, você fala, ei, isso aqui eu já venci. Que benção, olha, eu nem estava esperando isso. Jesus ele falou lá em João, no capítulo 15, versículo 3, vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. Quanto mais você ouvir de Deus, da palavra de Deus, hoje em dia tem internet, aqui na cidade tem a rádio, você pode colocar na rádio, vai escutando a rádio evangélica, sempre vai ter louvor, sempre vai ter uma palavra, sempre Deus vai estar falando alguma coisa. Às vezes a pessoa pensa assim, uma palavra pode mudar a tua história, sabe? Às vezes na pregação, eu vou falar aqui meia hora, 40 minutos, mas uma palavra vai fazer assim, ó, como se fosse uma chave virar no teu coração.
Uma palavra. E nós temos que ir atrás da palavra de Deus. Quando nós vamos ouvindo a palavra de Deus vai nos limpando. Eu quero vencer isso. Não, vai ouvindo. O negócio é nunca parar. Sabe quando você vai perder? Quando você parar. Quando você desanimar. Quando você dizer, não, esse negócio não é mais para mim. Aí você vai perder. Cair, irmão, é normal. Faz parte do processo de crescimento. Criança nenhuma vai aprender a andar sem cair. Sem se esfolar. O nariz, o rosto. Se esfola, cai. Depois ele aprendeu a andar, foi ferido aí, quer aprender a andar bicicleta. Vai cair. Se você não deixar ele aprender, se você não deixar ele cair, ele nunca vai aprender. Porque você não vai conseguir ficar cercando ele para não cair. Vai cair. E se cair? Você corre lá e levanta. Ajuda ele. Assim é Deus, irmão. Quando que eu vou parar de cair? Quando você criar firmeza nas pernas. Quando você criar músculo. Quando você criar memória muscular. O que é uma memória muscular? Uma memória muscular você não precisa pensar para andar, é normal. Nas coisas de Deus é assim. Quando a palavra de Deus começar a trabalhar e ela entrar dentro de você, Deus fazer parte de você e você fazer parte de Deus. Você se tornar um com Ele. Aí você não sabe mais separar quem é Deus e quem é você. Porque a palavra de Deus ela fica viva dentro de você. Lá no Salmo 1, é um salmo bem conhecido. Se você começar a meditar, tem pessoa que quer fazer um estudo. Não começa fazendo estudo, começa meditando. Tem coisa na Bíblia que você não vai entender, mas leia ela. Escute ela, hoje em dia você pode baixar a Bíblia falada no celular. Baixa lá e vai escutando ela. Salmo 1. Estou chegando lá. Vai meditando. Bem-aventurado o varão que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Agora o 2. Aqui que eu quero que você se apegue. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha o resultado de quem medita na palavra de Deus. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prospera. Vai meditando, vai meditando, vai meditando. O que é uma árvore plantada junto a ribeiros? Uma árvore que tem em suas raízes água. A água ela vai batendo na raiz, vai batendo na raiz, o que acontece? A folhagem dessa árvore nunca está seca. Ela dá o fruto na estação própria, ela é correta, ela dá certinho o fruto. Você vai se apegando à palavra de Deus, você vai meditando nela, e ela vai produzir isso na tua vida. Tudo que você vai fazer, vai prosperar. Essa mesma aplicação, Josué recebeu do Senhor, quando ele era jovem ainda. Amanhã velho será? Ele era jovem, e quando ele foi assumir o posto no lugar de Moisés, o Senhor deu esse conselho: medita de dia e de noite na palavra do Senhor. Não aparta da tua boca essa palavra, fala a palavra, e tudo que você fizer vai prosperar. Sabe, declara a palavra de Deus: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando der alguma coisa contrária lá na tua casa, você fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. E vai declarando a palavra de Deus. Só que às vezes a pessoa não tem o que declarar porque ela não medita na palavra de Deus. Você lê um salmo por dia. Eu aconselho você começar no Novo Testamento. Começa nas cartas de Paulo lá. Começa em Romanos, vai para Gálatas, vai para Efésios. Tem cartas que são pequenas. Por que eu falo por aí? Porque essas cartas foram escritas para a igreja.
Eu e você são a igreja. Essas cartas foram direcionadas para nós. E outra coisa, depois que você meditou bastante tempo, você vai para o Antigo Testamento. Porque Paulo vai estar esclarecendo coisas do Antigo Testamento. Porque se tu começar no Antigo Testamento, não vai te fazer muito sentido o Antigo Testamento. Você vai ficar muito vago. Medita no Novo, vai meditando, vai buscando. Senhor, me dá discernimento. Senhor, abre meus olhos, faça com que eu entenda isso, que eu entenda aquilo. Senhor, me liberta. Traz-me luz sobre essa palavra. O Espírito Santo de Deus vai começar a se manifestar. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, existe uma forma correta de se crer em Jesus. É como diz as Escrituras. Em seu interior fluirão rios de águas vivas. Se você crer da forma correta, no seu interior, que hoje só tem coisa errada, vai começar a fluir rios de águas vivas. E tudo que está sujo vai ser limpo pela palavra. Amém, Jesus. Existe uma forma certa de crer. Existe uma forma certa de crer em Jesus. É como diz as Escrituras. O seu interior vai começar a fluir essa água. Essa água vai servir para você. E daqui a um dia vai começar a servir para os outros. Quando que eu posso, irmão, começar a falar da palavra de Deus? Hoje. Você pode falar da situação, do jeito que você está, você pode falar da palavra de Deus para os outros. Mas, irmão, não, é desse jeito. Mas às vezes eu fico envergonhado porque eu falo uma coisa que eu não estou vivendo, não importa. O teu coração vai falar daquilo que a tua boca está cheia. Não tem como você reter isso. É uma coisa que vai sair de você. Tem pessoa que fala, não, você não está preparado ainda para pregar, você não está preparado ainda para orar por ninguém. Não, você está preparado sim. É verdade, glória a Deus. Glória de Deus, aleluia. É a parte, é o tempo da nossa vida que nós mais ganhamos é quando nós começamos na fé. Porque essa empolgação contagia os outros. Você está empolgado. E vai ter gente que vai ter. E outra coisa, você vai ficar forte, porque tem gente que você vai empolgado falar da palavra, e ele vai tentar te esfriar. Aí você sabe quando que a gente fica forte? Quando a gente recebe não, irmão. Quando alguém tenta te machucar, aí quando você se levanta, você fica mais forte. Sabe quando você vai se afirmar mesmo na igreja? Quando você for frustrado na igreja e não sair da igreja. É verdade, glória a Deus. Porque, irmão, enquanto você, alguém falou isso de mim, você sai da igreja, você nunca vai se firmar. Mas o dia que você dizer, não estou nem aí, pode falar o que falar, eu não saio da igreja. Quer se levantar, se levanta, não sai da igreja. Quer falar, fale. Quer olhar feio, olhe, eu não saio da igreja de jeito nenhum. Aí você vai se tornar forte. Sabe por quê? Porque pessoas têm problema. A não ser que você congregue uma igreja que só vá você. Porque aonde você for e tiver pessoas, e quanto mais pessoas tiver, mais problema tem. Você vê uma igreja assim, aí a Marcela vai pregar nas igrejas assim, topetada de gente, até a tampa. Você olha assim, parece que não tem problema. Só parece, irmão. Porque tem problema. Tem problema. Como que quando você só vem visitar, você não vai ver nenhum problema. Mas se você começar a congregar, vai ter problema. Então eu vou falar uma coisa. Quando você começa a namorar, os teus olhos não vê defeito. E você vai todo cheirosinho, vai todo penteadinho para namorar. Você vai demonstrar o teu melhor. Glória a Deus. E a pessoa também vai demonstrar o melhor dela. Então você não vai ver defeito. Quando você vai ver defeito? Quando você casar, filho. Aí vai para seus defeitos. Daí ele não vai poder sempre se manter ajeitadinho. Nunca. Vai acordar de manhã com bafo, vai dormir com bafo, sei lá. Alguma vez vai ter alguma frustração. Agora por quê? Porque você viu com defeito, você vai abandonar, você não vai parar em casamento nenhum. Porque todo homem, toda mulher vai ter defeito. Vai ter coisas que não vai te agradar. E você também não vai ter coisas que não vai agradar o outro. A igreja é o mesmo jeito, é um casamento.
Tem vezes que está tudo, uau, nossa, que culto abençoado. Tem vezes que está pesado. Relacionamento é assim, irmão. Todo relacionamento, e com Deus é assim também. Tem vezes que Deus está falando no teu coração, você está fervilhando, e tem vezes que você não está com vontade de ir para a igreja. Irmão, não vou. Não, você tem que ir sem vontade. Como é que todo dia você levanta e vai trabalhar? Você vai todo dia animadão? Não, eu tenho dia desse inverno, dá vontade de ficar dormindo. E eu sempre vou dormir tarde. E eu acordo de manhã com o despertador. Meu Deus do céu, irmão. É só na pura fé e na coragem mesmo que eu vou trabalhar. Vou arrastar, levanto beiçudo e vou beiçudo trabalhar. Porque eu tenho que ir. Porque é um compromisso. Só que nós faz isso para nossas coisas, mas quando é para Deus a gente não faz assim. Chega a hora do culto, dá um sono, dá uma canseira, não vou, dá uma dor de cabeça, não vou. Você faz isso se você estiver trabalhando quando você separa algum serviço. Se der uma dorzinha de cabeça, você não vai. Se você, hoje eu não estou afim de ir, não. Hoje não vou trabalhar. Não para de serviço nenhum. Vai buscar atestado para você ver lá. Para te dar um atestado, você tem que aplicar 1 litro de soro, de judia. Eu estou te dando um atestado e ainda se dá no dia ainda. Uma vez eu fui de madrugada, eu trabalhava de noite, fui outro dia tomar um atestado, porque eu caí de moto, daí. Ainda trabalhei de noite, cara, acidentado. Mas daí outro dia inflamou, infeccionou tudo, me deu febre. Ralei todas as costas, a bunda, tudo aqui. Fui pegar o atestado, só que daí eu não sabia que eu tinha que pegar no dia anterior. Entende? Porque se eu trabalho de noite, se eu pegar no dia do atestado, eu começava da meia-noite, o atestado só valia até meia-noite, eu tinha que pegar no dia mais, o médico só me deu no dia, daí só valia até meia-noite, mas eu começava a trabalhar à meia-noite. Faltei, perdi o dia, tomei uma chamada lá na RH. E tive que trabalhar mesmo um tardeiro longo. Então, às vezes, irmão, nós colocamos Deus em segundo lugar. E nós queremos que Deus priorize nós. Entende? Às vezes quer que Deus priorize. Mas nós não colocamos Ele em prioridade. Nós exigimos de Deus aquilo que nós não damos para Deus. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, tudo que quiser vos será feito. Glória a Deus. Se vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando, a palavra, né? Já não vos chamarei de servo, porque servo não sabe o que faz ao seu Senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, os tenho feito a conhecer. Quando que a palavra de Deus vai começar a produzir mudança em você? Pode demorar, mas vai produzir. Depende muito da disponibilidade de você receber. A terra, irmão, sabe que a terra, um terreno. Se você pode deixar criar mato, vai criar mato ali, vai virar uma quiçaça, vai virar uma capoeira e vai virar um mato. Só que se você pegar essa terra e colocar a semente certa e limpar e cultivar ela, vai produzir o que você quiser que produza. O teu coração é a terra. A palavra é a semente. E você colocando a semente certa, vai dar a produção certa. Se você deixar o teu coração livre, sem você colocar a semente, vai produzir o quê? Só coisa errada. A semente tem domínio sobre a terra. A terra vai produzir o que foi semeado nela. A pessoa só escuta a notícia ruim, só busca coisa ruim. O que vai produzir na sua vida? Só coisa ruim. Mas se você começar a semear a palavra,
fazer que pode demorar? Pode, irmão, porque não tem como você plantar hoje e esperar resultado amanhã. Glória a Deus. Yes. Na vida, tudo é processo. Yes. Mas vai jogando a semente, vai cuidando limpo do teu coração. Não, isso aqui eu não quero mais. Isso aqui, esse tipo de coisa eu não quero mais para a minha vida. E vai lutando contra isso, vai limpando o terreno. E vai deixando a semente crescer. Vai regando ela através da oração, através da busca do Espírito Santo. Irmão, vai produzir. A tua vida vai mudar. A palavra vai começar a produzir vida na tua vida. Aleluia, Glória a Deus. Deus. A fé ela vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. A tua fé vai começar a acrescentar. A tua fé vai começar a crescer, vai começar a borbulhar em você. E você vai começar a orar e as coisas vão começar a acontecer. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sabe o que é uma oração? Uma galinha, ela bota o ovo, ela bota lá uma dúzia, meia dúzia, depende conforme está a situação do trato, e ela vai chocar isso. Ela vai ficar 21 dias chocando até que o pintinho produza. Eu faço assim nas minhas orações. Eu sempre estou chocando alguma coisa. Às vezes o resultado não vem no dia, não vem na semana, mas vai vir. Eu fico ali. Eu estava numa demanda esses dias por R$200. Senhor, quero R$200, mas não quero assim do trabalho. Senhor, eu quero que alguém me abençoe. E eu via aquelas notinhas, e eu orava, e via as notinhas e tal. Esses dias aconteceu, irmão. Esses dias aconteceu uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, falou sentido de Deus. Me deu um toadinho de R$200. Glória a Deus. Eu fecho meus olhos quando vou orar nessa igreja, eu vejo ela cheia. E vai acontecer, vocês vão ver. Glória a Deus. Eu fico chocando essa ideia, eu fico chocando, fico orando, falando, Senhor, vai ter um monte de carro ali, o porteiro vai se incomodar, vai ter que cuidar do carro, vai ter gente entrando e ficando lá fora para ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Yes. Ah, tem pessoa que olha um dia, Deus não vai responder, eu deixo para lá, esse negócio não é de Deus. Se a palavra de Deus está em você, você vai saber o que é e o que não é a vontade de Deus. Eu sei que a vontade de Deus me abençoar. Eu sei que a vontade de Deus me prosperar. Porque se eu tenho dinheiro, eu posso abençoar os outros. Eu posso pegar o carro e levar e buscar gente. Glória a Deus, aleluia. Eu posso ser viajando. Irmão, sábado é o dia do milagre. Nós sempre testemunhas. Sempre Deus nos abençoa de um lado e de outro. Sempre Deus está nos abençoando. Deus ele não fica levando nada para ninguém. Havia um homem muito próspero e ele era muito ofertante na obra de Deus. Só que ele já estava velho. Próspero ele era. Ele falou, Deus, não precisa mais nada, Senhor. Não quero mais nada. E ele testemunhou que ele orando, o Espírito Santo falou com ele assim, então pare de dar. Porque eu não posso negar a mim mesmo. Se você estiver dando, eu vou continuar te abençoando. Aleluia, Jesus. Sabe? Quanto você mais dá para Deus, mais Deus vai te abençoar. Não é tempo perdido orando, é tempo ganho. Aleluia. Você meditando a palavra de Deus, irmão, mas a minha vida é uma correria, os meus filhos. Mas vai escutando alguma coisa e vai fazendo os afazeres. Deixa a palavra de Deus entrar em você. Aleluia, Jesus. Tira um tempo, levanta um pouco mais cedo. Antes de dormir, quando as crianças dormem lá, se coloca lá em oração e vai falando com Deus. Em algum momento, sabe o que é? Desculpa do aleijado é a muleta. Já dizia um ditado antigo. Quando a pessoa não quer, quando você agarrar amor pela palavra de Deus, ninguém mais vai poder te separar do amor de Deus. Aleluia. Não vai ter mais crise, não vai ter mais necessidade, não vai ter mais problema que vai te separar você de Deus. Você vai se tornar um com Deus. E aí quero ver quem te segura. Aí você só vai crescer em Deus. Feche teus olhos. Nós vamos orar agora. A senhora passa. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Fale com o Senhor. Fale, sabe? O que nos segura são as experiências com Deus.
Sabe as curas, os milagres que você recebe? São marcas que vão ficar gravadas na tua memória pro resto da vida. Às vezes a pessoa corre buscar um remédio na farmácia e perde uma experiência com Deus. Ora a Deus, fala: Senhor, eu estou com esse problema, me cura, Senhor. Aí Deus vai te curar sem um remédio. E você vai ficar uma marca no teu coração. Vai ser uma experiência com Deus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Amado Espírito Santo. Irmão, às vezes a pessoa não tem palavra para orar. Mas se você começar a contar tudo da tua vida, do teu problema, e você aprender a ali começar a se expor a Deus, você vai ver que você vai falar 1 hora, 2 horas com Deus, vai passar as horas que você nem vai ver. Feche teus olhos. Espírito Santo, sabe o que é o batismo? O batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é um mergulhar no Espírito de Deus. É você entrar no Espírito de Deus e o Espírito de Deus entrar em você. Quando você entra dentro da água e se afunda, isso é batismo. E a água do Espírito, ela sempre está fluindo. Só que somos nós que entramos no rio, não é o rio que entra em nós. Quando você começar a buscar Deus, Deus vai te encontrar. Quando você começar a clamar e focar o nome do Senhor, o Senhor vai te encontrar. Agora é o momento. Batiza, Senhor Deus, com o teu Espírito Santo. Derrama água. Enche de água os teus filhos, Senhor. Que comece a fluir esse rio dele, Senhor. O rio da palavra de Deus, Senhor. Deus, o Senhor, é o batizado por você. Nos enche do teu Espírito, Senhor. Mas vai ser a experiência do Senhor. Só quero te Toca, Senhor. Toca, Senhor. Quero Peça ser para tocar mais. essa noite. Peça para Ele. Quero ser ver. Peça para Ele, para você ter uma experiência. Fala: E Senhor, no meu eu quero as mãos do teu coração, Espírito Santo, Tu Senhor. és o último e primeiro. Eu vou quero pedir pra Ele. estar Vem, em Espírito tua Santo. casa. Peça para Ele. Vem, Espírito Santo. Quero ser Vem, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Olha para Ele.
teus filhos, Senhor. Rebate com teus filhos, Senhor Deus, a presença do teu Espírito, Senhor. Toca nessas vidas, Senhor, que eles venham ter experiências contigo, Senhor. Rebate os dons espirituais, Senhor. Toca, Senhor Deus, que eles venham ter experiência, visões do céu, Senhor Deus, que eles venham abrir os seus olhos espirituais, Senhor. Que eles possam ver o celeste, Senhor Deus. Que eles possam abrir, Senhor Deus, e ver a tua glória. Que eles possam sentir a tua presença, Senhor. Essas mãos estendidas, Senhor. Deus, toca eles, Senhor Deus, com dons, Senhor Deus, que eles possam orar pelos enfermos, Senhor. Que eles venham sentir sua mão esquentar, Senhor. Que eles venham sentir sua mão pegar fogo. Que eles venham sentir necessidade, Senhor. Toca nas mãos deles, Senhor Deus. O Senhor é doador de todos os dons, Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo. Vai tocando nessas mãos, Senhor. Vai tocando, Senhor. Toca com cura, Senhor Deus, com libertação, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Irmão, não sei qual que é a dificuldade, mas eu estava aqui, eu senti um toque nesse olho aqui. Não sei se é um incômodo, se é um problema, às vezes a visão encurtando, mas é nessa vista aqui, ó. Ou é às vezes um incômodo, uma coceira, um cisco, que seja, que você sofreu. É numa das vistas. Se você estiver aqui, se foi um toque de Deus mesmo, não foi uma impressão minha, e sim foi de Deus, eu quero que você venha aqui na frente e falar com você. Aleluia, Jesus abençoe, meu É Deus. numa das vistas. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença, Senhor. Senhor Deus, eu declaro cura sobre a visão da tua filha, Senhor. Sim, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Que saia toda essa coceira, todo esse mal, se for encurtamento das vistas, que volte, Senhor Deus, a sua vista normal. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado pelo teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Sabe o que é mais tremendo? É a gente ter experiência com Deus. Essas experiências que você tem com Deus, nunca mais você esquece. Estenda as tuas mãos para cá. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos. E todos dizem amém.